Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. E nós hoje iremos continuar a olhar para a Epístola de Paulo aos Efésios e estamos no capítulo 6. Nós já tentámos percorrer alguns versos deste capítulo 6 nos últimos estudos que fizemos e chegamos então até ao verso 12. Eu gostaria de hoje continuar a olhar para este texto bíblico tão rico para nós. Esta secção aqui do livro de Efésios fala-nos acerca de uma batalha espiritual que cada um de nós está envolvido como cristãos. Alguns de nós estamos ignorando essa batalha, mas isso não quer dizer que ela não esteja a acontecer. Existe uma batalha claramente espiritual. Nossa batalha não é contra pessoas, não é contra alguém que nos fez mal ou que disse mal de nós. Não, a nossa batalha é contra os seres espirituais que combatem a nossa vida. E Satanás procura fazê-lo de uma forma astuta, de uma forma terrível, camuflada. Ele procura fazer quase uma emboscada aos cristãos para apanhá-los de surpresa e dessa forma destruir a nossa vida. É por isso mesmo que cada um de nós, como cristãos, deve estar constantemente pronto para esta batalha que acontece nos lugares celestiais. Eu lembro-me que quando fiz a tropa, já há alguns anos atrás, é verdade, um dos exercícios que nós treinávamos era preparar emboscadas. E eu lembro-me de uma noite nós sairmos para a instrução noturna e estávamos no mato a preparar-nos e o sargento que nos dava a instrução fez-nos sinal para nós nos escondermos na berma das estradas para aí podermos aguardar então por um outro pelotão de soldados que estava a passar. Eles não repararam que nós estávamos escondidos ali na berma das estradas. E ao sinal do sargento, então saímos do lugar onde nós estávamos e pudemos então apanhar o outro pelotão no nosso meio. Fizemos uma emboscada. Aquele grupo de pessoas nem reparou que nós estávamos ali escondidos. Iam tranquilos da vida a caminhar na sua estrada, quando de repente um grupo de homens de um lado e do outro da estrada os surpreenderam. E é aqui que, de facto, este exemplo do exército é transportado para a vida espiritual e o apóstolo Paulo descreve esta mesma imagem, dizendo que Satanás coloca armadilhas no nosso caminho, astutas ciladas, que nós nem nos damos conta. Por vezes vamos tranquilos da nossa vida, pensamos até que estamos num lugar seguro e de repente surge uma situação inesperada. Aí o cristão tem de estar pronto para a batalha. É esta batalha que se trava nos lugares celestiais. Não se trava na terra, não é no terreno das ideias, não é do terreno dos conflitos, mas é no lugar celestiais que esta batalha se trava, acontece. Então eu gostaria de voltar a ler convosco este texto bíblico do livro de Efésios, capítulo 6, e vamos voltar ainda ao verso 10, lemos de seguida este texto para nos situarmos de novo nesta área. Ele é um texto extremamente rico e eu não gostaria de passar a aprofundar a armadura do cristão sem primeiro voltarmos a ter este enquadramento, este contexto literário aqui onde a armadura do cristão surge. Diz então o texto bíblico: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revestivos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e carne, e sim contra os principados e potestades, contra dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então vemos aqui claramente estas forças espirituais com as quais nós temos de lutar. Não temos outro inimigo senão aquele que é o inimigo do próprio Deus, que é Satanás, o enganador, aquele que de facto procura destruir a nossa alma, a nossa vida. Nós sabemos, pelo texto bíblico, como é que Satanás surge na história da humanidade. A Bíblia relata que Satanás era um anjo
um anjo extremamente poderoso, um anjo criado por Deus. E a certa altura da eternidade, não sabemos exatamente quando, Satanás quis ser igual a Deus. O orgulho subiu ao seu coração e quis ser igual a Deus. Queria tomar o lugar de Deus. Para isso criou uma revolta nos anjos e levou consigo um terço desses anjos revoltosos que queriam, de alguma forma, usurpar o lugar de Deus. E é desta maneira que então surge Satanás, o enganador, que depois desce à terra, engana o homem e utiliza então o homem para quase como ferramenta contra Deus. Usando talvez aqui uma imagem que nos possa auxiliar nesta reflexão. Às vezes podemos ver o homem, então, a Satanás a tentar dominar o homem, porque o homem foi criado à imagem e à semelhança de Deus. E se olharmos, por exemplo, para a vida familiar, por vezes isto acontece. Um casal onde marido e mulher existem e depois utilizam os filhos para se ofenderem, magoarem uns aos outros. O filho é quase a moeda de troca, a moeda de ofensa. E é o que Satanás faz para magoar Deus. Ele utiliza os seres humanos para ofender e magoar a Deus. Visto que não conseguiria de outra forma, pois Deus é Deus, todo-poderoso, capaz de, num momento para o outro, aniquilar e destruir toda a força de Satanás. No entanto, é verdade que não entendo as razões pelas quais Deus ainda não o fez. Deus certamente na sua soberania terá o desígnio, a razão pela qual ainda não exterminou por completo o poder satânico. O facto é que ele existe e ele continua a influenciar as nossas vidas. Por isso o texto bíblico diz que a nossa luta não é contra sangue nem carne, e sim contra os principados e poderes, potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Hoje já é um conceito relativamente aceite este da vida espiritual, das coisas que acontecem ao nível espiritual. O próprio Jesus foi tentado por Satanás, ele confirmou esta autoridade que Satanás tem, que lhe foi confiada, mas que ele tem sobre a terra. E o próprio Jesus Cristo fala com Satanás, mostrando que a forma de resistir a Satanás é através de conhecer as Escrituras. Por isso o próprio Jesus diz, está escrito. Quando se refere às tentações, quando tenta vencer uma tentação, ele diz, está escrito. Se você está a lutar com uma tentação, eu recomendo vivamente que você se junte, recolha para si textos bíblicos que o possam fazer defender-se dessas astutas ciladas de Satanás. Procure memorizar textos bíblicos para que quando a tentação chegar você possa dizer, está escrito. Se você tem sentimentos talvez de murmuração contra alguém, desejos de dizer mal de alguém, então memorize textos bíblicos que lhe falem disto, dizendo que não devemos murmurar contra ninguém, não devemos gritar, não devemos blasfemar contra alguém. Então memorize textos bíblicos deste género que o ajudem a combater essa tentação. Se você tem dificuldade com a verdade, então memorize textos bíblicos que o ajudem a viver na verdade. Textos bíblicos como conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Textos bíblicos como eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Então é necessário você se munir de textos bíblicos que possam ser utilizados para você travar a tentação. Foi assim que Jesus resistiu às tentações de Satanás e eu creio que esta é a forma mais adequada, mais vitoriosa, mais clara para nós resistirmos a toda a tentação que surge sobre a nossa vida. Então encontramos aqui Paulo a mencionar agora vários graus de poderes diabólicos, poderes demoníacos, principados, potestades, dominadores deste mundo, forças espirituais da maldade. Então o inimigo atua em várias áreas da vida e tem poder sobre o mundo. Ele governa o nosso mundo. No fundo, o sistema que nós temos, em muitos aspectos, é governado por Satanás. É ele que tem o comando das coisas. O próprio Senhor Jesus Cristo confirmou esta situação quando, no mesmo texto da tentação de Jesus Cristo,
Satanás claramente diz a Jesus que me foi confiado todos os domínios da terra e eu te os darei se prostrado me adorares. Então, é Satanás que tem autoridade sobre o mundo. É por isso que ele é considerado o príncipe deste mundo. No entanto, não temos que viver uma vida subjugada a Satanás. Em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores, por aquele que nos amou. Então temos esta promessa de Deus e devemos viver essa vida vitoriosa. A batalha contra as trevas, contra o pecado, contra os vícios está ganha. Você não precisa ser escravo de Satanás, não precisa ser escravo do seu pecado. Você pode viver em novidade de vida, pode viver livre. E é esta a promessa de Deus para nós. Mas para isso você precisa de se munir desta armadura do cristão. Esta armadura que nos vai ajudar a combater as forças do mal. Esta armadura que nos dá então a preparação para a vitória. Por isso o apóstolo Paulo nos mostra que Satanás, que é o príncipe deste mundo, ele é o dominador deste século, ele cegou o entendimento dos incrédulos para que neles não resplandeça a iluminação do Evangelho de Cristo. Esta tem sido a forma como Satanás tem ganho terreno. É que ele coloca nos olhos de cada um de nós, procura pelo menos colocar a cegueira espiritual, para nós nem vermos o que está a acontecer à nossa volta. Talvez você está a viver uma vida e nem repara nas coisas boas que Deus tem trazido à sua vida. Não repara, não consegue ver as verdades espirituais que se estão a revelar. Você ouve as coisas, mas não consegue entender. Você vê os factos, mas não consegue ver. E então isto é cegueira espiritual. Você necessita rogar a Deus dizendo: Senhor, por amor do teu nome, abre os meus olhos para que eu veja. Muitas vezes eu pergunto a cristãos se eles têm alguma coisa para compartilhar daquilo que Deus está a fazer na sua vida. E muitas pessoas dizem: bem, não tenho assim nada de extraordinário. Sabe o que é isto? Cegueira espiritual. A pessoa não consegue ver porque Satanás cegou os entendimentos. Ele procura que mesmo os cristãos não consigam ver aquilo que Deus está a fazer. Então, se você não consegue ver à sua volta absolutamente nada, não consegue perceber aonde está o caminho de Deus, não consegue entender a ação de Deus na sua vida, clama a Deus dizendo: Senhor, abre os meus olhos para que eu veja. Abre os meus olhos para que eu veja. Para que realmente Satanás não cegue o seu entendimento, mas para que você possa ver efetivamente aquilo que Deus está a fazer à sua volta. Então é necessário nós, de facto, fazermos esta oração a Deus, percebermos que é Deus quem traz a vitória a cada um de nós. Então o desafio de Deus para nós é que cada um se revista desta armadura que Deus coloca à nossa disposição. Esta armadura de Deus que nos é dada para podermos resistir nos dias maus, contra as ciladas de Satanás, para podermos batalhar não contra o sangue nem a carne, mas contra esses poderes, esses dominadores, esses principados e essas potestades do ar. E é aí que de facto se trava a maior batalha de todo o universo, é nos lugares celestiais. Você não tem batalhas ou não deve ter batalhas com os seus vizinhos. Você não deve ter brigas, dissensão com o pastor da igreja, com o padre, com o vizinho, com aquele que é cristão. Não faça isso. Infelizmente, às vezes, as famílias se degradam, amizades se desfazem, porque as pessoas não viram que estavam ao serviço de Satanás. E isto é triste, é terrível quando isto acontece. Conheço algumas famílias, alguns casais que já viveram esta experiência. Por nada, por assuntos de nada, foram criando amargura no seu coração, foram permitindo que Satanás ganhasse terreno na sua vida e estragaram amizades, ficaram com tanto ódio, tanta amargura que rebentaram as suas vidas. E não há nada mais triste do que ver pessoas completamente anuladas porque não perceberam a cilada astuta que Satanás montou. E muitas vezes isto passa por relacionamentos. Talvez você tenha uma pessoa amiga com quem até se dá, mas você não vai assim muito com a cara da pessoa. Talvez você não consegue aproximar-se, ter uma intimidade com essa pessoa, porque os feitios são muito diferentes.
E se você vai alimentando no seu coração amarguras, ódios, ressentimentos, já está a cair na cilada de Satanás. Peça perdão a Deus, abandone esse pecado para não ficar amarrado nessa amargura, nesse ódio, que provavelmente vai destruir a sua vida. Portanto, temos de tomar a armadura de Deus para podermos resistir no dia mau e, depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis. Este é o desafio de Deus. E esta armadura, apesar de ser uma armadura espiritual, tem implicações claramente nos relacionamentos. Aquilo que acontece no nosso dia-a-dia é espiritual. É por isso que o apóstolo Paulo começa a descrever o nosso relacionamento espiritual, dizendo: mulheres, sede submissas ao vosso marido, marido, amai as vossas esposas, filhos, sede obedientes aos vossos pais, pais, não irei os vossos filhos, servos, obedecei aos vossos senhores, os vossos senhores deiam tudo aquilo que é digno aos vossos empregados. Então ele começa a descrever esta batalha espiritual pelos relacionamentos. Então, se nós percebermos que as ciladas que Satanás monta são nos relacionamentos, vamos entender que temos que começar a tratar dos nossos relacionamentos de uma forma diferente. Então aqui o apóstolo Paulo vai nos desafiar a uma reflexão séria sobre esta armadura de Deus e como é que nós podemos resistir no dia mau. É um desafio para nós, é podermos utilizar bem a armadura que nós temos à nossa disposição. É um desafio porque nós vamos vencer tudo, de acordo com o texto bíblico. Depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis. Mais uma vez, eu creio que o apóstolo Paulo tinha em mente aqui os soldados romanos. O Império Romano era um dos impérios mais poderosos que alguma vez existiu à face da Terra. Tinha uma estratégia militar imparável. Havia poucos exércitos que pudessem fazer frente a este grande exército do Imperador Romano. A maior parte deles tinha sido claramente aniquilado, esmagado, subjugado. E aqui o apóstolo Paulo, quando fala nesta ideia de depois de ter vencido tudo, ficar inabalável, certamente ele tinha em mente esta imagem, pois ele estava preso em Roma, com um soldado constantemente atrás de si, para ele não fugir, e por essa razão, ele ao olhar para este soldado, ele pensou, bem, era assim que um cristão deveria viver o cristianismo. Um cristão vitorioso, alguém que está consciente da sua força espiritual, alguém que está consciente da força do exército da qual faz parte, alguém que tem a cabeça erguida, alguém que sabe de que lado é que está a vitória, alguém que é capaz de perceber que na hora da dificuldade, unindo-se a outros, tem a capacidade de vencer o inimigo. Esta era a grande estratégia que o exército romano tinha. Era que quando o exército romano se via em aperto, eles juntavam-se fazendo um quadrado e com os escudos de cada um dos soldados protegiam-se por todos os lados e mesmo por cima. Não sei se você já viu alguns filmes sobre batalhas do Império Romano e de facto era uma estratégia extremamente pertinente naquela época. Assim os soldados fechavam-se quase como uma tartaruga na sua casca e era impossível as setas penetrarem aquele escudo humano de dimensões enormes. E por isso mesmo eles conseguiam penetrar nas fileiras do inimigo e desbaratar o inimigo no momento certo. E era esta imagem que o apóstolo Paulo tinha e era esta imagem que ele está a partilhar connosco, vencendo e ficando inabalável depois da vitória. O verso 14 aqui do capítulo 6, ele diz: estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Então estes são os primeiros elementos da armadura do cristão. É a verdade e a justiça. Então elas devem estar no nosso peito, inscritas no nosso coração. E não devemos fazer cedências nos nossos relacionamentos. Aqui esta batalha espiritual trava-se nos lugares celestiais, mas manifesta-se na terra nos relacionamentos. O relacionamento entre marido e mulher, relacionamento entre os pais e os filhos, relacionamento entre o patrão e os empregados, relacionamento com as amizades. É por isso que Jesus Cristo diz que o cumprimento de toda a vontade de Deus é amar a Deus e amar o próximo. O cumprimento de toda a lei está nestes dois grandes mandamentos. Então devemos ter relacionamentos baseados na verdade.
Infelizmente, hoje temos um fenómeno extremamente interessante por um lado, por outro lado preocupante, creio eu. Existem hoje na internet aquilo que é chamado de uma forma comum os chats de conversa, onde pessoas entram e através de mensagens escritas ou agora já faladas, vão de alguma forma descrevendo uma personagem que muitas vezes a pessoa não é. Vão se escondendo atrás do ecrã dos computadores, criando assim uma certa relação virtual, onde muitas vezes não é baseada na verdade. Eu creio que nós precisamos voltar às coisas simples da vida, aos relacionamentos cara a cara, ao poder olhar olhos nos olhos e basear os nossos relacionamentos naquilo que é verdadeiro, naquilo que é sincero, mas também naquilo que é justo e correto. E nos relacionamentos precisamos de ter este sentido de justiça, não um sentido egoísta, não um sentido egocêntrico, não pensar só em nós próprios, mas um sentido de justiça equilibrado. Nós cristãos precisamos viver esta vida espiritual com esta perspectiva. E nós encontramos também nas Escrituras que esta batalha espiritual também é de facto contra esses seres espirituais da maldade. E o livro dos Atos, capítulo 19, relata de facto um poder espiritual tremendo que o apóstolo Paulo enfrentou. Jesus Cristo enfrentou expulsando muitos demónios da vida das pessoas. E o livro dos Atos, capítulo 19, verso 11 em diante, descreve este fenómeno dizendo: "E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres. Fugiam das suas vítimas, os espíritos malignos se retiravam. E alguns judeus e exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre esses possessos de espíritos malignos, dizendo: Esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega." Os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhes respondeu: "Conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós quem sois?" E o possesso do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando-os a todos. E de tal modo prevaleceu contra eles que, desnudos e feridos, fugiram desta casa. Chegou este facto ao conhecimento de todos, assim judeus como gregos, habitantes de Éfeso. Veio então temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Vemos aqui que, de facto, só Jesus Cristo tem poder para subjugar os poderes das trevas. E é neste nome precioso que os demónios se dobram. E é necessário termos então o Espírito Santo em nós. Como vimos aqui por este texto que acabei de ler, de Atos 19, estes homens que não tinham relacionamento com Deus queriam fazer algo por ser exuberante, por ser fantástico, mas isso não produziu o efeito necessário. É necessário nós estarmos protegidos pelo Espírito Santo para podermos vencer as forças do mal. Só dessa forma temos autoridade para poder ganhar as forças das trevas. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.